Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não estiver tudo bem também, afinal a vida não é um morango. Vamos dar continuidade com as leituras energéticas de 2026. A primeira parte já está aí no canal, a segunda parte estou gravando agora para vocês. Lembrando que são as energias de disponibilidade para o ano. Pode ser que alguma delas não ressoe com vocês. Pode ser que somente parte delas ressoe com vocês, então tenham maturidade e entendimento para ver o que coube na sua vida de acordo com essas leituras energéticas, beleza? Vamos lá, vou fazer igual eu fiz da primeira vez, vou tirar 6 arcanos maiores aqui. Cada um desse aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ótimo. Então temos agora os arcanos menores. Eu botei na ordem, então estamos de julho a dezembro aqui, de baixo para cima. Vamos aqui. Não. Isso. Tanto faz. Será que é assim? Fica bom? Então vamos lá. 2 para o primeiro. 2 para o segundo. 2 para o terceiro. 2 para o quarto. 2 para o quinto. 2 para o sexto. O primeiro eu fiz diferente, mas essa me deu de fazer assim, então que seja assim. O que caiu ali? Bem, vamos ver o que temos para julho. Cavaleiro de paus, cavaleiro de paus e 10 de copas. Para agosto, 10 de espadas, 2 de ouros. Setembro, rei de paus e as de paus. Engraçado, parece que a mesa tá menor. Outubro, cavaleiro de ouros, rei de espadas. Novembro, o hierofante e o 8 de ouros. Dezembro, 6 de paus e 2 de espadas. Então vamos lá, vamos montar aqui com os arcanos maiores. Engraçado que a mesa parece que encolheu. A morte. Então nós temos a morte com o cavaleiro de paus e o 10 de ouros em julho. O enforcado com 10 de espadas e 2 de ouros. O pendurado, né? A justiça com o rei de paus e o as de paus. Setembro, a lua
com o rei de pentáculos, cavaleiro de pentáculos e rei de espadas. Gente, o que tá acontecendo aqui que parece que a mesa encolheu? Novembro, o mago com o hierofante e o 8 de ouros. E dezembro, o carro com o 6 de paus e o 2 de espadas. Agora eu não lembro qual foi a disposição que eu fiz da outra mesa, mas pra mim tá do mesmo jeito que tava. Engraçado que parece que a mesa ficou menor. Vai entender, né? Lembrando a vocês que o ano que vem... ano que vem, ó. Esse ano 2026, ano 10, ano da Roda da Fortuna. Vamos deixar esses aqui, depois eu falo dos... Eu acho que na outra eu fiz de 3 em 3, né? Deixa eu botar de 3 em 3, que fica melhor a disposição. Então, outubro, novembro e dezembro, deixa aqui. Ai, tem um fiozinho aqui solto. Ficou melhor, né? Vamos fazer assim de 3 em 3 que a visualização fica melhor. Deixa eu só coisar esse fiozinho aqui que ele tá me incomodando. Vamos botar fogo na mesa? Cadê o fiozinho? Tá aqui. Pronto. Bem. Então vamos nós. Aí surgiu um outro fio aqui pra me irritar. O que tá acontecendo aqui, produção? Bem, enfim, temos Júlio com a morte, cavaleiro de paus e 10 de copas. Eu não lembro qual foi a leitura de junho, mas eu me lembro que foi alguma coisa com relação à confusão, com dúvida, bate-papo, bate-boca. Eu lembro que foi alguma coisa relacionada a conflitos. Enfim. Aqui em julho já tá... Temos uma energia mais interessante. Como energia do arcano maior, a morte, a gente tem uma energia de transformações, provavelmente decorrente da energia de junho, né? Se eu não me engano, foi alguma coisa relativa a conflitos. E de conflitos sempre saem transformações, sempre saem renovações, sempre saem algumas mudanças. Aqui no Arcano Maior, nessa carta especificamente, a gente vê, né, partes de pessoas. Aqui mais especificamente uma pessoa com uma coroa e do lado de cá uma pessoa sem, o que
traz, né, pra gente essa questão de que, independente dos conflitos, independente de quem quer que você seja, seja uma pessoa com posses, seja uma pessoa sem posses, tenha ou não riquezas e bens materiais, tenha ou não poderes, né, por assim dizer, todos nós estamos sujeitos a mudanças, a transformações, e essas mudanças que são trazidas pela Carta da Morte, elas são mudanças profundas, elas são mudanças que mexem realmente com o nosso interior, com o nosso eu mais íntimo. E não importa quem você seja, aonde você esteja na classe social, aonde você esteja com relação ao seu entendimento, ao seu conhecimento, não importa que grau de instrução você tenha, todos nós passamos por essas transformações íntimas que de tempos em tempos nos obrigam a crescer como pessoas. E aqui, em conjunto com a morte, a gente tem o Cavaleiro de Paus e o 10 de Copas. O que indica que essa transformação do mês de julho, ela vai ser uma transformação renovadora. Ela vai ser uma transformação que vai te levar para um novo patamar, que vai te trazer movimento, que vai te trazer... vai ser uma necessidade de ação contínua, rápida, direcionada e com planejamento, que vai te trazer um conforto, um aconchego, um momento feliz. Eu acho que em algum momento eu também falei de felicidade na leitura de junho, eu não me lembro agora. Mas que vai te trazer vai ser uma mudança tão íntima, tão direcionada e tão complexa, que talvez mude o nosso ponto de vista, né? Eu falo muito o seu, mas essa leitura também cabe para mim. Afinal, eu também vou estar vivendo e experienciando esse ano que vem. Que estamos, no caso. Então vai ser um mês... julho vai ser um mês transformador. Mas vai ser um mês transformador gratificante, que embora algumas dores possam vir por conta dessas mudanças, afinal a gente nem sempre está disposto a mudar ou está aberto a mudanças, né? Mas são mudanças inevitáveis e que vêm para nos trazer crescimento. E aqui com esse 10 de Copas é um babado forte. Sabe aquele ditado que diz: há males que vêm para o bem? É isso aqui que eu vejo em julho. E aí a gente passa para agosto. Agosto, como energia central, a gente tem o pendurado. E aqui me traz muito a ideia de um sacrifício voluntário. Porque não me traz a ideia de um castigo, sabe? A carta do pendurado sempre me traz isso à mente, a questão do auto-sacrifício. Do auto-sacrifício mesmo, porque o pendurado foi ele que se colocou nessa posição. Então, muitas vezes a gente se coloca em posição de auto-sacrifício desnecessariamente.
com o 10 de espadas e o 2 de ouros aqui, eu entendo isso. Vai ser um mês de... Agosto vai ser um mês de avaliar se realmente existe a necessidade de você se colocar nessa posição de auto-sacrifício, sabe? Porque às vezes a gente se negligencia em prol do bem maior ou do bem do próximo, e a gente deixa o nosso próprio bem de lado, a gente deixa a nossa vontade de lado para satisfazer o outro, para deixar o outro feliz, para deixar o outro numa posição mais confortável, enquanto a gente se coloca nessa posição de desconforto para, entre aspas, satisfazer o outro. E essa posição de desconforto traz dor. Essa posição de desconforto traz pessimismo, traz uma queda no estado geral mental mesmo, porque muito sangue indo para a cabeça, né? Muitos pensamentos a mil. E realmente, será que vale a pena se colocar numa posição de auto-sacrifício em prol de outro ser que não seja você? Se Júlio já vem dessa mudança sacrificante, entre aspas, né? Mas que te trouxe um momento de paz, um momento de felicidade, um momento de estabilidade plena. Em agosto você vai estar entendendo que não é necessário mudar a si mesmo pelo bem de outra pessoa. É entender que essa posição de auto-sacrifício tem que ser feita muitas vezes para o seu próprio bem, para você entender a sua vida, o seu caminho, é abrir mão de alguma coisa para melhorar a si próprio, e aí sim, depois de você estar melhor, ajudar ao próximo, dar conforto ao próximo, alimentar o próximo. E aí nós partimos para setembro, que depois de ter passado por esse momento de transformação, por esse momento de autocompreensão aqui que agosto traz, setembro vem com todo o peso na forma da lei. E aqui é espiritualmente falando. Setembro, quem vai estar com a espada da justiça na mão, dada pela própria espiritualidade, seremos nós. E aí, com isso, a gente vai precisar discernir o que a gente deve realmente fazer com esse poder. Então daí vem as questões anteriores, né? De ter passado por uma transformação, de ter passado por um entendimento de não se colocar em sacrifício por outros. Primeiro, se colocar nessa posição para se avaliar, para deixar pesos e passados de lado, e depois sim, aí sim estender a mão para o outro. E setembro vem com esse posicionamento, sabe? Quem vai estar com o poder na mão, quem realmente conseguiu entender esses dois períodos e vai estar com o poder na mão em setembro,
é que vai dar o start para um novo momento, para uma nova era, para um... Quem viveu tudo até aqui de forma plena e com entendimento sobre cada passo que passou e chegou em setembro com essa certeza, a espiritualidade vai estar recompensando com poder. Um poder de decisão, um poder de autoridade, um poder de mudar caminhos, um poder de mudar vidas, talvez até a nossa própria vida mesmo. E uma movimentação aqui, eu vejo em setembro uma movimentação extrema e esplêndida. Eu vejo aqui em setembro que serão portas abertas, serão realmente portas abertas, e vai ser a sua palavra que vai definir o próximo caminhar, o próximo passo. Então setembro é poder na mão e é decisão. É vou, é faço, é faça, não faça, não vá, não vou. Sabe, aqui eu vejo muito aquela parábola do se tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, sai daqui e vai para lá, e ela vai. É isso aqui que eu tô vendo em setembro. É o poder da palavra na sua mão, desde que tenha se aprendido os passos anteriores. Vamos para os próximos meses. Então, dezembro já está aqui. Novembro já está aqui. E outubro já está aqui. Bem, depois de termos passado, por um setembro maravilhoso, por um setembro que a gente vai ter o poder, por assim dizer, é o poder mesmo, nas nossas mãos, um poder de comando, um poder de autoridade, um poder de vitória, um poder de decisão. A gente chega em outubro. Em outubro, estaremos com as emoções à flor da pele. Só que ainda naquela vibração da justiça do mês anterior, mesmo com as emoções à flor da pele, a gente vai ter sabedoria o suficiente para conseguir controlar as emoções. Aqui em outubro, a gente tem um misto energético de lentidão com pleno controle mental e emocional. Por mais que venham acontecer momentos de estabilidade, vai ser praticamente instantâneo a instabilidade e o controle. Eles vão estar lado a lado, estabilidade e controle, estabilidade e controle. Querendo ou não, outubro vai ser um mês muito bom e impactante no quesito emocional, porque ao mesmo tempo que a gente vai ter instabilidades, que a gente vai ter mudanças de humor, que a gente vai ter mudanças de sentimento, a gente vai ter energia suficiente e firme o suficiente para controlar essas instabilidades, para controlar essas mudanças de humor, para entender efetivamente
a fonte dessa estabilidade e ter força o suficiente para domar e mudar isso, para conseguir efetivamente um controle emocional pleno aqui. E por mais que existam e ocorram instabilidades, vindo daquela energia lá de setembro, é força o suficiente para não deixar isso te derrubar. Com calma, com paciência, com inteligência. Aqui em outubro a gente vai ter mente e coração estáveis e trabalhando juntos. Aqui em setembro vai ser isso. Sabe, um pensar, um desejar e um realizar. Estarão os 3 de mãos dadas aqui. E aqui em setembro só não sai do papel e você só perde o controle emocional se você quiser e se você se permitir. Tudo indica aqui que setembro vai ser a tríade de mãos dadas: o emocional, o físico e o mental. Ou seja, não me lembro das outras, mas deste momento aqui até agora, a melhor energia do ano. Uma energia mais parada, uma energia mais devagar, vai ser um mês mais lento, sim, um mês mais ali naquela vibe de nada acontece, de nada se mexe, não tem uma onda nesse mar, sim, mas vai ser uma vibe mais leve, mais tranquila, mais estável em todos os 3 sentidos. E aí a gente vem para novembro. Toda aquela leveza que outubro teve, em novembro já muda radicalmente. É nada mais condizente do que um ano da fortuna, né? Da roda da fortuna. Um mês tranquilo, um mês agitado. Um mês tranquilo, um mês agitado. Um mês calmo, um mês de briga. Um mês calmo, um mês rápido. Um mês parado, um mês correndo. E aí aqui em novembro a gente já vai ter, talvez por conta da finalização, né, do ano, das festividades de final de ano chegando, talvez férias no trabalho, não sei. Se bem que aqui não parece ter férias no trabalho não, mas tudo bem. Vai ser um mês onde a criatividade vai estar aflorada, onde a vontade de aprender, a vontade de ensinar, onde a vontade de construir e de crescer vai estar assim lá nas alturas, onde o trabalho árduo vai desempenhar lá na frente não era momento a palavra que eu queria, mas me fugiu a palavra agora. Onde o trabalho árduo, onde o trabalho com convicção, onde o trabalho imaginativo, né? Porque aqui esse mês o que você imaginar e botar em prática vai acontecer. Aqui em novembro, o que você botar no papel e botar em andamento sai do papel, desde que você tenha sabedoria e maturidade suficiente para fazer o negócio acontecer. As ferramentas para fazer acontecer você vai ter, a vontade de fazer acontecer você vai ter, mas você vai ter sabedoria o suficiente para fazer isso acontecer? Então, aqui em novembro é fazer acontecer através
de um entendimento perfeito, de uma sabedoria perfeita. Eu tive uma ideia. Vou abrir uma empresa. Você vai ter as ferramentas para abrir a empresa. Você vai ter as documentações para abrir a empresa. Você vai ter a forma de fazer. Você vai ter o logotipo, mas você tem a estrutura dessa empresa. É uma empresa de quê? Ela vai ser criada para quê? Qual vai ser a função dessa empresa? Quais vão ser as formas de trabalho dessa empresa? Qual vai ser o fim dessa empresa, né? A que ela vai se destinar? Qual a missão? Qual a visão? Quais os valores? Quantos funcionários eu vou precisar? Quais são os salários que eu vou ter que pagar? Quais são os encargos municipais, federais, estaduais que eu vou ter que desembolsar? Isso é trabalhar com inteligência. Então é você escriturar tudo, você fazer o plano de tudo, do início ao final, e não deixar nada de fora nesse planejamento. Nada. Fazer esse planejamento nos menores detalhes possíveis e botar adiante. Quero abrir uma empresa de bolo. O que eu preciso para fazer bolo? Farinha, ovo, um forno, um gás, uma receita. Quantos bolos eu vou produzir por hora? Aonde eu vou abrir essa empresa de bolo vai ter saída para esse monte de bolo? Quantos bolos eu vou produzir por dia? Eu vou vender o bolo confeitado? Eu vou vender o bolo decorado? Eu vou vender o bolo simples? Qual é o meu grupo de alcance? Eu sozinho vou dar conta de fazer esses bolos? Quantos funcionários eu vou precisar para me ajudar? Aonde eu vou abrir essa loja? Ou eu não vou abrir loja, vou fazer em casa? A estrutura da minha casa tem estrutura para fazer e para ter saída de bolo o suficiente para que possa pagar os custos? Que forma de fazer forma de fazer você vai ter, dinheiro para fazer você vai ter, mas você vai ter retorno desse custo? Por isso que aqui está pedindo, escreve tudo, estrutura tudo, desenha todo o plano para depois executar. Não saia fazendo por fazer. Formas de fazer você vai ter, ferramentas para fazer você vai ter, vontade de fazer você vai ter, pessoas para te ajudar. Se bem que aqui, pessoas para te ajudar você vai ter. Mas qual o primeiro passo que eu tenho que tomar? Não sei. Qual o primeiro momento que eu devo fazer? Não sei. Aonde eu tenho que ir primeiro para começar a dar início a isso? Não sei. Então, por isso que aqui está pedindo, escriture bem todos os passos que você precisa dar. Aí sim, começa a fazer. E vai dar bom. Então, se aqui você quer abrir uma empresa, um negócio, um mini negócio, sei lá, se acontecer alguma coisa durante o ano e aqui você estiver procurando emprego, vai dar bom, mas aí você tem que ter claro o quão atualizado está o seu currículo, o quão efetivo será o seu currículo para aquela vaga que você está querendo se candidatar. Aquela vaga está adequada a você, aos seus desejos, aos seus padrões, às suas necessidades. Esse aqui é um mês de concretização. Então, avalie, desenhe os processos e siga adiante. E finalmente chegamos ao último mês do ano, dezembrozinho lindo, com o carro, o 6 de paus e o 2 de espadas. Para fechar o ano com chave de ouro, nada melhor do que um 6 de paus, já não? Mas aí o que me quebra é esse 2 de espadas aqui.
aqui no final do ano, em dezembro, a gente vai ter uma revisão de todo o nosso ano. Aqui em dezembro a gente vai realmente parar, sentar e avaliar todos os 11 meses anteriores, todos os passos que nós demos durante os 332. São 366, né? Dezembro são 31. 329. Eita. 360 com 365 com 31. Ih, gente, estou ruim de matemática, hein? Enfim, durante os 334, 334 dias anteriores. Enfim, durante os últimos 11 meses e todos os dias anteriores a ele, que nós teríamos 31 dias de avaliação aqui, então são 365, 334, tá certo. E aí com isso, a gente vai conseguir, com esse carro, percorrer todos os outros momentos do nosso ano, entender por onde a gente passou, entender o que a gente fez de certo, de errado, de bom, de ruim, entender todos os nossos passos, por onde a gente caminhou, todas as batalhas que foram enfrentadas, todas as lágrimas que foram derramadas, todos os sorrisos que foram dados, e entender que foi um ano vitorioso. Aqui a gente vai fechar o ano com a ideia e o entendimento de que, por mais que muitas vezes o ano tenha tido momentos difíceis, tenha tido tropeços, tenha tido algumas corridas aí, muitas vezes desnecessárias, vai ser a gente entendendo que, num saldo geral, o ano foi extremamente positivo e vitorioso. Vai ser a gente entendendo que 2026, sendo ele, ou melhor, tendo ele momentos bons, momentos ruins, momentos agradáveis e desagradáveis, porque, como eu sempre digo na abertura de todos os vídeos, a vida não é um morango. A gente vai entender que foi um ano bom. E a gente vai finalizar o ano em paz. A gente vai finalizar o ano com calma, com entendimento de que o próximo ano nos traga as mesmas vitórias que 2026 nos trouxe. E aí 2026 vai ser um ano 11, né? Um ano 11. Mas aí... 2026 não, 2027. Mas aí a gente deixa 2027 para 2027, né? Afinal, a gente já vai ter tanta coisa para se preocupar com 2026, para entender, para raciocinar. A gente vai ter tanta coisa para viver, para fazer, para acontecer, para entender, para movimentar. A gente já vai ter tanta coisa para prestar conta, né, do ano, que afinal, querendo ou não, foi um ano firme e forte. E agora eu não lembro qual foi a ordem das cartas da primeira leitura.
Enfim. Eu espero que tenha sido eu acho que tá na ordem aqui. Eu espero que esteja na ordem. Se não estiver, depois vocês adequem. Isso aqui eu só botei para ter mais ou menos uma noção mesmo da primeira metade e da segunda metade do ano. E realmente, com aquela energia de dezembro, foram energias bem interessantes no decorrer do ano. Não, eu lembro que o ano começou com louco. Acho que foi mais ou menos isso aqui. Enfim, não importa a ordem, isso aqui é só um panorama geral. Que aqui estão as 6 primeiras energias do ano, aqui estão as energias que a gente fez a leitura agora do somente arcanos maiores. A gente teve realmente um saldo bem positivo aqui de energias durante o ano. Temos algumas energias complexas? Temos algumas energias bem complexas. Mas sabendo, eu acho que estava mais ou menos assim. Eu acho que era isso. Não sei. Enfim. Não, acho que era isso aqui. Enfim. Sabendo aproveitar essas energias positivas e negativas, entre aspas, né, do ano, a gente vivendo cada momento, tendo sempre a lembrança que o ano vai ser regido pela roda da fortuna. Então vai ser um ano realmente que teremos altos e baixos, teremos momentos estagnados, teremos momentos lentos, teremos momentos rápidos, teremos momentos velozes, teremos momentos de paz e tranquilidade, teremos momentos de gritaria e confusão. A gente vai ter todo tipo de momento durante o ano, de aprendizado, de aqui foi assim, né? De aprendizado, enfim, de altos e baixos, de vitórias e derrotas, de momentos de lutar e de momentos de acalmar, de momentos de ficar em paz, de momentos de ficar em guerra, de momentos de aprender e de momentos de ensinar. Esse vai ser o nosso 2026. Cabe a nós termos sabedoria suficiente e entendimento suficiente para viver esse ano da melhor maneira possível. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar um comentário, deixar um joinha. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Não sei se vocês repararam, o canal está começando agora, né? Espero contar com o apoio e a energia de troca de todos vocês. Se for a sua primeira vez aqui, não se esqueça de seguir o canal. E é isso, galerinha. Finalizando a energia do ano dessa forma. Chegar em dezembro, pare e pensa o que esse ano me trouxe de bom. O que esse ano me trouxe de aprendizado. Quais batalhas eu lutei e venci? Quais batalhas eu lutei e perdi? Dessas derrotas, o que eu aprendi? É isso aí. Um abraço, galerinha. Até a próxima. Tchau.